Glória a Deus, aleluia. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Hoje, Jó capítulo 17. Você que está ligadinho conosco aí, né, que entrou aí no YouTube, no canal do YouTube, está ouvindo este áudio, entre no nosso canal do YouTube, tem todos os capítulos de Jó, não lido, né, mas comentado, todos os capítulos de Jó do 1, e nós vamos até o 42 de Jó. Então, você entra no YouTube, tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, tá bom? É uma sequência que a gente colocou ali, não tem como explicar inteiro, porque isso levaria anos, né? Então, a gente está fazendo na medida do possível aqui o mais que a gente consegue para aprender, né? Nesse Aprendendo com a Bíblia, aprender um pouco da história de Jó. É um pouquinho só, uma casquinha de nada, de uma imensa reflexão que tem um livro de Jó para todos nós. Então entra lá no canal do YouTube e comece do 1, se você não foi ainda, vai por sequência, capítulo 1, 2, 3, tá bom? Aqui comigo sempre minha mãe, juntamente comigo, e seu Evandro, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também quero saudar todos os irmãos aí do YouTube, os irmãos do grupo, onde chegar esse áudio, você que está ouvindo, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Como eu já disse, é o livro de Jó. Hoje nós chegamos aqui no capítulo 17, onde a gente vai estar aqui aprendendo um pouco com esse capítulo 17 e recapitulando alguns dos que já passaram também. Então chegamos aqui ao capítulo 17, e nesse capítulo 17, aqui de Jó, é onde a gente encontra Jó aqui profundamente abatido, né? Todos ali para frente, depois que ele perdeu a família, né? Mas esse é profundamente abatido. Jó, ele está se sentindo até mesmo sem esperança. O Jó, ele está cercado por amigos, né? Amigos que, em vez de trazer consolo para ele, estão trazendo acusações. Amigos que apenas o acusam, né? Em vez de confortar ou trazer esperança, animar, né? Uma crítica construtiva, mas aqui a gente vê só a crítica deles destrutiva, né? Uma acusação, né? E o Jó aqui se vê, né? Pelo que a gente vê aqui na história, né? E o que ele relata também, o Jó, ele se vê nessas horas aqui no capítulo 17, ele se vê à beira da morte, e sente que a vida dele perdeu realmente, agora perdeu o sentido, não tem mais sentido para ele viver nessa terra. Ele fala assim aqui no capítulo 17, versículo 1. Olha o que, para você entender que ele perdeu até a esperança, né? Chegou a perder, né? Mas já estava perdendo a esperança aqui. Ele vê que a morte estava bem ali, chamando ele para o outro lado. Jó capítulo 17, versículo 1. Ele diz assim, ó: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. É o que ele conseguia enxergar, né? Nesse capítulo 17 é o que ele estava vendo, era somente a sepultura. Já não tinha mais esperança, já não tinha mais alegria, né? Os amigos que era para estar ajudando, confortando ele, trazendo esperança, estavam afundando mais ele. Jó aqui no 17, o Jó, ele acreditava que ele estava prestes a morrer. Ele começou a olhar e falou, poxa, estou prestes a morrer. Ele estava vendo aqui, ele acreditava que ele estava prestes a morrer, que também a dor dele, do Jó, não teria fim, e que não havia mais saída para ele. A situação estava grave para Jó. E quantas das vezes, né, nós também nos sentimos assim? Quantas das vezes você, meu querido, minha querida irmã, já se sentiu, né, já sentiu dessa forma como o Jó aqui, né, sem saída, perdendo a esperança, né? Em meio às dificuldades, chega o desânimo, e o desânimo tenta nos dominar, parece que Deus está em silêncio e não responde, mas aqui neste capítulo de Jó, capítulo 17 aqui, exclusivamente esse, ensina uma lição poderosa para mim e para você, meu querido irmão, que está ouvindo essa mensagem, né? Para você, que quando tudo parece perdido, a verdadeira esperança não está no homem, está somente em Deus. Então, que sirva de exemplo para mim e para você. Confiar no homem, confie em Deus totalmente. No homem você pode confiar desconfiando, mas em Deus,
pode confiar, se entrega, se lança nos braços dele, né? Aqui no capítulo 17 a gente vê o sofrimento e o cansaço de Jó. Já estava cansado. Jó estava tão cansado, mas tão cansado, né, de ver a situação daquele jeito, os amigos criticando, os amigos acusando ele de pecado, que Jó, ele começa a ver ali, como eu li o versículo 1 do capítulo 17, ele começa a ver a sepultura como o único descanso para ele possível, né? Por isso que eu acho que muita gente acaba se matando, que ele acha que vou se matar, pelo menos vou descansar do problema daqui. E essa não é a sua saída, né? Essa não é a sua saída. Não faça isso. Não tire sua vida achando que você vai ter um descanso. Você não tem vida. Quem te deu a vida foi Deus. Somente Deus tem o poder de tirar, te dar a vida. Então não faça isso, né? Então o Jó, ele via que o descanso dele era somente ele olhar para a sepultura, falou, só vou ter descanso ali. Então ele sente, o Jó, ele sente que os seus dias estão contados quando ele olha para ali e que ninguém ao seu redor é capaz de compreendê-lo. Não que Jó estava tentando tirar a vida, mas ele estava olhando para a sepultura e estava falando, meus dias estão se acabando, né? Eu estou morrendo. A enfermidade, era um câncer que Jó tinha ali, que estava consumindo ele, as feridas, as chagas, né? Então, para ele já, ele olhava e não tinha mais esperança, né? Ele sentia que ninguém podia compreendê-lo. Em Jó capítulo 17, versículo 11, está escrito assim, que o Jó fala, ó, os meus dias passaram e os meus propósitos se quebraram como os desejos do meu coração. Então, ele já está olhando ali que os dias dele passaram, né? Já os desejos do coração dele já não tem mais, que ele não tem mais família, a riqueza dele já se acabou, né? Agora é só sofrimento, a mulher murmurenta do lado. Então, essa frase aqui, essa frase revela o coração de alguém, nesse versículo, o coração de alguém aqui que perdeu tudo, né? Por isso que ele está falando, os meus dias passaram, os meus propósitos se quebraram, né? Como o desejo do meu coração. Então, isso aqui é alguém que perdeu tudo que está falando para nós. E agora, ele não consegue enxergar um futuro. Né? O que ele enxerga? Os filhos morreram os 10. Né? Os barracão caíram, os gado morreu tudo, perdeu a riqueza, as enfermidades vieram, os amigos para ajudar não tem. Então, agora ele não consegue enxergar um futuro, Jó. E quantas pessoas hoje, né? Hoje, vivem sem propósito. Talvez você está ouvindo essa mensagem, você já não tem mais propósito na sua vida, que você deve se encontrar numa situação semelhante à de Jó, né? Sem esperança e sem direção. Né? Pessoas que enfrentam doenças graves como câncer, que estão os dias contados, ou outros tipos de enfermidades estão acamados, e acham que nunca serão curadas. Famílias destruídas que, né, acreditam que nunca mais poderá ser restaurada. Jovens que perderam o sentido da vida e pensam que nada mais vale a pena. Cristãos, a gente vê cristãos que enfrentam batalhas espirituais, né, e se sentem que Deus o abandonou. E Jó aqui, ele expressa essa angústia. Como você, meu querido, minha querida irmã. Jó expressa essa angústia terrível. Mas o que o Jó ainda não percebe aqui nessa história, né? Nós percebemos, nós sabemos, porque nós lemos o livro de Jó. Mas Jó, ele no tempo aqui, ele não estava percebendo que Deus estava trabalhando nos bastidores. Era Deus que estava por trás de tudo isso. Deus estava moldando a história de Jó e preparando Jó para uma grande restauração, que é o Jó 42, aonde nós vamos chegar lá nesse livro. Então, aqui a esperança verdadeira vem de Deus. Deus, ele tem a última palavra. É Deus quem tem. A gente olha para o livro de Jó, a gente consegue entender isso, né? Que Deus, ele realmente, ele tem a última palavra, né? É dele. No versículo 13, onde nós já estudamos aqui, né? No Aprendendo com a Bíblia, capítulo 13 de Jó, está escrito assim, num versículo lá, se eu olhar a sepultura como minha casa, se nas trevas estender a minha cama, né? O Jó, ele fala, e tem mais coisas que ele fala ali. Então, nesse capítulo 13 aqui, está um alerta para nós.
Jó, ele começou a acreditar que de tanto problema que ele estava tendo, tanto sofrimento, ele estava começando a acreditar que a morte para ele era a única solução. Talvez você esteja assim, achando que a morte é a única solução para a sua vida. Mas, escute isso, Deus ainda tinha planos para a vida de Jó. E Deus tem plano para a sua vida. Um alerta para você. O inimigo, ele age assim. Olha só o alerta que eu vou dar para você. Como que o inimigo age? E quem estava por trás desse sofrimento de Jó era o diabo. Deus fez isso com Jó, né? Por causa do diabo que foi lá pedir permissão e desafiou Deus, né? Desafiou Deus que Jó pecaria, que Jó blasfemaria contra o Senhor. Então Deus falou, não, eu sou o Deus de hoje, o Deus do passado e o Deus do futuro. Deus sabia que Jó não ia fazer isso. Deus sabe que você, meu querido, minha querida irmã, você que está passando por essa luta, Deus sabe do teu potencial e sabe que você pode resistir sem blasfemar contra Deus, sem negar Deus, né? Sem fazer loucura, querer tirar a sua vida. Olha como que o inimigo age, né? Ele faz assim com as pessoas, para as pessoas acreditarem, né, nele, que não tem mais saída. Né? O inimigo faz assim, para a pessoa acreditar que não tem mais saída, que as dores nunca terão fim, como eu sempre relato aqui. O inimigo, ele sopra nos ouvidos da gente mentiras. O bicho danado para soprar no ouvido da gente é o diabo. A gente tem 2 ouvidos, devia ter um só, né? Que aí você consiga tampar. Mas Deus deu 2, sabe para quê? Para você deixar ele falar por um e você soltar pelo outro. Deixou um escape, né? Se você tivesse um só, como eu acabei de falar, Deus é perfeito. Deus fez um porque ele é perfeito. 2 porque ele é perfeito, Deus, né? Se fosse do meu jeito ia dar errado, mas do jeito de Deus dá certo. Deus fez 2 que é para quando o diabo soprar no teu ouvido, escapar pelo outro, não deixar entrar no teu coração. Porque o diabo sopra mentira. Ele sopra mentira, dizendo assim, que essa depressão, meu querido, que você está sofrendo, tem gente que hoje está de depressão, né? O diabo diz que a depressão nunca vai passar. É remédio, 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 depressão nunca sara. Isso é mentira do diabo, né? O diabo, ele diz que o casamento da pessoa não tem mais jeito. O diabo, ele tenta convencer a pessoa de que Deus não importa com ele, né? Mas isso são tudo mentira do diabo para tirar você do caminho, né? A esperança, né, verdadeira não está naquilo que você vê ou naquilo que nós vemos, mas a nossa esperança está em Deus, que tudo pode. O nosso Deus que tem um plano para restaurar a nossa vida, assim como ele restaurou a vida de Jó, ele tem plano para restaurar também a sua vida. Uma exortação aqui dentro dessa palavra, cuidado com a falsa esperança. Pastor, mas tem falsa esperança? Tem, e o diabo está sempre por trás dessa falsa esperança. Ô bicho danado, ele pega aquela esperança verdadeira, ele cria uma falsa esperança e coloca do lado para você. E você acaba se enganando. Pega uma esperança falsa aí e depois você vai culpar Deus, achar que Deus que te deu essa esperança. Então, cuidado. É um alerta para você. Jó sentia que não havia mais futuro para ele, como nós acabamos de ver aqui, né? Mas essa era uma visão distorcida de Jó. Era uma visão distorcida. Por causa do que ele teve essa visão distorcida, né? Dessa esperança? Por causa do sofrimento que ele estava enfrentando, né? Então ele teve essa esperança distorcida de ver uma sepultura na frente dele, né? A minha única esperança agora é a morte, é morrer, não tem mais saída. Então isso é uma esperança distorcida. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele pode sim nublar a nossa visão espiritual. Se você focar apenas a dor, se você ficar ali, ai, tá doendo, tá doendo. Se você focar o problema, colocar ele maior do que o Deus que você serve, né? Você corre o risco de perder de vista o propósito de Deus para você. Não olhe tanto para a sua dor, para a sua... Olhe para Deus. Não coloque nada acima do Deus que você busca, o Deus que você serve. Não coloque no primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus na tua vida. Buscar o Deus em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina aqui em Hebreus 10:37, para nós aqui, a Bíblia fala assim, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Olha aí, é a Bíblia. O que é, né? Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Então você pode estar atravessando por um vale, vamos dizer assim, um vale de osso seco, um vale difícil agora.
Mas Deus, ele não tarda. Ele vem no tempo certo, ele vem na hora certa. Para quê, pastor? Para mudar a sua história. Para mudar a sua história. E falando em história, eu vou contar uma história para você. Hoje é outra história. Cada capítulo aqui tem uma historinha para colocar junto com a de Jó. E essa história de hoje aqui é a história de um homem perdido no deserto, esse homem. Imagina um homem perdido no deserto. Imagina aí um homem lá no deserto perdido. E esse homem ele começa a caminhar por dias e dias debaixo de um sol. Não é sol desse daí que está no Brasil, não, sol quente. Um sol escaldante, sol de deserto mesmo, onde suga toda a água do corpo. E esse homem começa a caminhar debaixo desse sol escaldante. E esse homem, ele não tem água, ele está sem água. Esse homem está sem alimento. Esse homem está sem direção nesse deserto escaldante. E a única esperança que esse homem tem é de encontrar um oásis, um lugar de água. Mas depois de tanto tempo ele vagando nessa areia quente, nesse deserto quente, ele começa a duvidar de que existia uma saída. Né? Ele começa a duvidar, realmente eu acho que não tem saída. Para mim não, estou nesse deserto. Mas de repente, esse homem, né, de repente, ao longe, esse homem ele vê um homem acenando com a mão para ele, acenando e chamando ele. Ele tem essa visão no deserto. Mas por estar exausto, cansado, sol quente, escaldante, com sede, com fome e desacreditado, esse homem o que ele faz? Ele ignora aquele outro que está acenando com a mão para ele. Né? Ele ignora e ele continua andando sem rumo, ignora aquele, até que ele desmaia de tanto cansaço. E o que esse homem que desmaiou, que está no deserto, o que ele não sabia era que aquele homem, né, que estava acenando com a mão para ele, chamando ele no deserto, era um guia que ia levar ele até a água e também ali salvaria a vida dele. Então, assim como eu contei essa história, assim também acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Deus nos chama, Deus está chamando você. Deus nos guia. Mas quando nós estamos fracos, né, cansados, cheios de problemas, achando que não tem saída, podemos duvidar da ajuda de Deus. Jó estava tão abatido que quase ele perdeu a esperança aqui, como a gente viu no capítulo 17, versículo 1. Mas Deus nunca deixou de cuidar de Jó. Eu quero profetizar em nome de Jesus na tua vida que todo desânimo, desesperança serão removidos da tua vida em nome de Senhor Jesus. E a força de Deus se renovará na tua vida. Eu quero declarar para você, meu querido, minha irmã, que toda mentira do diabo, do inimigo, que tenta fazer você desistir, será quebrada pelo poder que há no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu quero proclamar, juntamente com você, que assim como Jó, né, ele foi restaurado, eu quero proclamar que você também será restaurado. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano poderoso para a tua vida. Para nós terminarmos aqui, que já chegou 18 minutos, fica muito grande, vamos concluir aqui. Deus, ele termina um processo. Deus, aliás, ele não termina, né, não finaliza um processo dele, ou um projeto, ou um plano no meio do caminho. Deus, ele completa. Jó achava que a história dele estava chegando ao fim. Ali era o final, aqui no capítulo 17. Mas Deus ainda não tinha terminado a obra na vida de Jó. Estava apenas no meio. Se hoje você, meu querido, minha querida irmã, se sente que não há mais saída, lembre-se de uma coisa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Deus, ele é poderoso para restaurar a sua vida. Deus tem solução para cada problema. Deus, ele quer enxugar suas lágrimas. Deus, ele quer renovar a sua esperança. Então, não desista, né? Não vai fazer besteira, espera no Senhor, porque a resposta de Deus está a caminho para você. E só para lembrar aqui, o próximo capítulo 18, né? Nós vamos ver aqui a resposta de Bildade, né? A resposta de Bildade e como Jó continua lidando com as dores dele e com a fé dele.
né? Porque as dores e sofrimento de Jó continuam aqui no capítulo 18, tá bom? Vamos lá, até no capítulo 42, onde nós vai ver a glória de Deus se manifestar na vida de Jó. Então não perca o capítulo 18 de Jó. Amém? E se você gostou, compartilhe o link, né? Compartilhe o link, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e procure lá no nosso canal, né? Todos os capítulos de Jó, do quadro Aprendendo com a Bíblia, com o pastor Tarcísio. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos orar? Deus amado e santo, Pai amado e soberano, meu Deus, neste momento, meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença, meu Deus, reconhecendo que Tu és, meu Deus, o nosso refúgio, meu Pai, que Tu és, ó Deus, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Lava-nos, ó Deus, com o sangue puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, assim, meu Deus, como Jó, meu Deus, enfrentou dias de dor, meu Pai, incertezas e desespero. Nós também passamos, meu Deus, por momentos, meu Pai, difíceis, meu Deus, aonde tudo às vezes, meu Deus, parece perdido. Meu Deus, mas hoje, meu Deus, nós declaramos que a nossa esperança está em Ti, ó Deus, pois Tu és, ó Deus, um Deus fiel, um Deus poderoso, para restaurar todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu Deus, olhe, Senhor, neste momento para aqueles, meu Deus, que estão cansados, meu Pai, para aqueles que estão abatidos, ó Deus Altíssimo, que se sente, meu Deus, que não há mais saída. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, renova, meu Pai, a força desse povo, toca, meu Deus, em seus corações desta pessoa, toca no coração dela, faz com que esta pessoa sinta, meu Deus, o teu amor, meu Pai, que esta pessoa sinta, meu Deus, a tua presença neste momento. Meu Deus, que toda a voz do inimigo, meu Pai, que traz desânimo, medo, dúvida, meu Pai, em nome de Jesus, seja calada agora pelo poder e o sangue de Jesus Cristo. Pai, assim como o Senhor restaurou, meu Deus, a vida de Jó, meu Deus, nós cremos que a tua restauração também virá sobre nós, meu Deus. Meu Pai, cura, Senhor, esta pessoa que está clamando juntamente comigo. Cura, Senhor, nesta hora, as feridas da alma desta pessoa. Pai, levanta, meu Pai, esta pessoa que está caída. Fortalece, meu Pai, essas pessoas que estão fracas, meu Pai. Ou essas pessoas que estão fracas nesta hora. Renova, Senhor, a esperança. Meu Deus, aos que estão pensando em desistir neste momento, Senhor. Meu Pai, abre, Senhor, os olhos espirituais de cada um, meu Pai, neste momento que está ouvindo esta mensagem. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar além, meu Pai, da dor, além, meu Pai, do sofrimento e confiar, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Espírito Santo. Meu Deus, nós declaramos neste momento pela fé que os dias de tristeza não durarão para sempre. Porque o Senhor, meu Deus, é um Deus, meu Pai, que transforma choro em alegria. O Senhor é um Deus que transforma, meu Pai, a derrota em vitória, a fraqueza em força. E nós cremos nisso, ó Pai. Meu Deus, sopra, meu Pai, sobre nós, do Teu Espírito Santo. E renova nossa fé, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, que em Cristo Jesus temos a promessa da vida eterna, Pai. E a certeza de que o Senhor nunca, meu Pai, nos abandona. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque mesmo quando não entendemos, meu Pai, o processo, sabemos, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. Nós nos rendemos aos teus planos, Pai, e confiamos em ti, Pai. Meu Deus, eu oro juntamente com essa pessoa crendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.